Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Aqui a gente não se esconde atrás das manchetes, a gente vai fundo nos fatos. Eu falo com você com humildade, respeito e compromisso com a verdade, trazendo análises, bastidores e informações que muita gente prefere não mostrar. Se você acredita que o Brasil merece transparência, justiça e informação sem maquiagem, eu te convido a caminhar comigo. Se inscreva no canal, ative o sininho e faça parte dessa comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Me ajudem a crescer neste canal para que mais pessoas fiquem informadas com a verdade. Vitrine política, porque entender o que acontece por trás tudo muda. E essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com Paulo Figueiredo. A volta da Lei Magnitsky pode acontecer a Moraes. Assistam esta matéria até o final para você entender tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Paulo Figueiredo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Com todas as letras, não é, Carlos, não é que parece que querem matá-lo. Eu estou dizendo com todas as letras, em todas as oportunidades, porque, aliás, eu estou num país livre e posso falar o que muitos brasileiros não podem. Alexandre de Moraes quer matar Jair Bolsonaro. A coisa, vejam, não é uma questão de opinião mais. Né? Eu sou um comentarista de opinião e tem certas coisas que eu emito como opinião. Mas a coisa é tão séria que o Conselho Federal de Medicina teve que se manifestar. Vejam só. Nota à Sociedade do Conselho Federal de Medicina. O CFM, no estrito cumprimento das suas atribuições legais, manifesta sobre a condição de saúde do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O recebimento formal de denúncias protocoladas no CFM expressam inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao paciente. Além disso, declarações públicas de relatos sobre intercorrências clínicas causam extrema preocupação à sociedade brasileira. Os relatos de crises agudas de características diversas, episódios de trauma decorrentes de queda, o histórico clínico de alta complexidade, suscetíveis intervenções cirúrgicas abdominais, soluções intratáveis e outras comorbidades em paciente idoso demandam um protocolo de monitoramento contínuo e imediato, em que se deve ser assegurada assistência médica com múltiplas especialidades pelo Estado brasileiro, inclusive em situações de urgência e emergência. Continua o CFM. O CFM reafirma que a autonomia do médico assistente deve ser soberana na determinação da conduta terapêutica, não podendo sofrer influência de qualquer natureza por possuir presunção da verdade. Em obediência ao disciplinado em lei e ao Código de Processo Ético Profissional, o CFM determinou ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal a imediata instauração de sindicância para apuração dos fatos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Ou seja, haverá uma sindicância para apurar a tortura que vem sofrendo o presidente Jair Bolsonaro. E eu disse agora há pouco que há um constrangimento da sociedade brasileira em ver, e o Carlos disse também, em ver o Alexandre torturando o Bolsonaro. Mas é claro que isso não vale para psicopatas. Psicopatas não têm capacidade empática por definição. Portanto, estão felizes, estão fazendo piadas. E eu não estou falando isso, psicopatia ou problemas mentais, como figura de linguagem. É um diagnóstico clínico. Pessoas que fazem piadas com gente idosa que se acidentou, pessoas idosas que se acidentaram, que tiveram traumatismo craniano, são pessoas que perderam a sua capacidade empática. E se vocês querem ver exemplos de como estas pessoas estão livres e leves e soltas, tentem não vomitar na tela. E eu peço perdão, porque ainda está perto da hora do almoço, então vocês ainda podem estar fazendo digestão. Tentem não vomitar vendo Daniela Lima comentar o caso. Sem graça. Não, vamos falar de Brasil. Vamos falar de Brasil. Vou voltar todo mundo aqui. Dona Carla, quem caiu da cama? Como assim? Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano leve? Eu pensando aqui. É que eu não sei. Pois é, Dani. Caiu da cama. Eu demorei. Demorou para cair a ficha, mas na verdade até também demorou para o ex-presidente Jair Bolsonaro avisar que caiu da cama, né? Enfim, a gente mostrou aí nas reportagens do UOL. Eu não sei como alguém... É difícil colocar em palavras. Né? Eu sou um profissional das palavras, não sei o que dizer. Que coisa miserável, coisa triste, que podridão humana. Uma pessoa dessas falando em público, num veículo, chamando outros comentaristas. Quem foi o idoso que teve um traumatismo craniano leve? KKK.
Sempre que dizia um troço desse. O Flávio ontem disse aqui na entrevista que a expectativa dele é que ele não tem, na verdade, que expectativa de que o Alexandre faça alguma coisa. Ele já o diagnóstico do senador Flávio Bolsonaro é o mesmo que o meu. Não há o que se esperar mais do Alexandre de Moraes. O que hoje se espera, milagrosamente, é a possibilidade de algum ministro do STF se insurgir contra isso e utilizar os poderes que tem para mandar, em contramão do Alexandre de Moraes, mandar o Bolsonaro para a prisão domiciliar humanitária. E eu espero que isso aconteça. Eu espero mesmo. Eu meio que torço para que ainda haja algum homem de valor e não um homem de preço, né? Homem de preço a gente tem, homem de 129 milhões e outros. Mas homem de valor no Supremo Tribunal Federal, eu não sei. Eu tenho uma torcida, mas não sei se tenho a expectativa de que isso aconteça. No final das contas, resta o que nós sabemos. E nós sabemos disso. Alexandre de Moraes, além de corrupto, é um violador de direitos humanos. Quando os Estados Unidos da América retiraram as sanções, e nós vamos voltar a esse assunto mais tarde, eles deixaram claro que a revogação não era uma revisão do que havia sido da classificação, era uma revogação por conta do interesse da política externa americana naquele momento. Nunca se falou que houve um erro ou que o Alexandre de Moraes não era um violador de direitos humanos. Eu digo a vocês, eu olho para vocês agora e digo a vocês que no que depender de mim, eu vou continuar trabalhando incessantemente, não só para que o Alexandre de Moraes seja sancionado, para que ele seja removido do poder e preso. Paulo, é possível que as sanções Magnitsky sejam reinstituídas ao Alexandre de Moraes? É extremamente possível. Certamente não é fácil, mas também não era fácil que ele fosse sancionado. E a gente vai continuar fazendo de tudo para que isso aconteça. Olha, eu já deixo claro, amanhã, mais uma vez, Eduardo e eu estaremos em Washington, em reuniões em busca de uma política externa americana mais favorável ao Brasil. Não tem jogo perdido. Ah, meu Deus, tomamos como é que eu posso chamar isso? Um contratempo forte? Tomamos. De fato, foi um contratempo forte. De fato, não era algo que nós esperávamos, planejávamos ou queríamos. Mas a vida é assim, não tem jogo perdido, não tem mimimi, não tem essa de ficar chorando embaixo do lençol. Nós temos os canais, temos os meios de comunicação, estão abertos e nós vamos continuar fazendo pressão, inclusive retomando a pressão por meio do Congresso dos Estados Unidos para que o presidente Donald Trump volte a designar Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos. Então, hoje, toda a documentação está pronta. A gente só precisa acrescentar esses novos fatos como a continuidade da tortura do presidente Jair Bolsonaro. E seguir no processo de convencimento e persuasão de que esta, embora possa ter sido uma decisão oportuna momentaneamente, e a gente vai falar sobre Venezuela aqui hoje, para os interesses americanos, não é uma medida oportuna no longo prazo para a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Não é, porque essas pessoas vão sair daí em algum momento. E os Estados Unidos sempre foram defensores dos direitos humanos. E a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Então, sim, vamos continuar trabalhando para uma política externa mais favorável ao Brasil, vinda dos Estados Unidos. Claro. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. A União Europeia aprova acordo com o Mercosul para assinatura após a maioria qualificada dos Estados-membros. França, Polônia, Áustria, Irlanda e Hungria se opuseram. Bélgica se absteve. Documento segue agora para o Parlamento Europeu e pode ser assinado nas próximas semanas. Uma maioria qualificada de Estados-membros da União Europeia aprovou nesta sexta-feira a proposta de assinatura de acordo de livre comércio entre o Bloco Europeu e o Mercosul, conforme revelado por diplomatas do site político e confirmado pela agência Reuters. O pacto comercial é considerado o maior já negociado pela União Europeia. França, Polônia, Áustria, Irlanda e Hungria manifestaram oposição à assinatura do acordo, enquanto a Bélgica optou por abstenção. No entanto, o posicionamento desses países não foi suficiente para barrar o avanço da proposta. O prazo final para a objeções formais pelas capitais europeias é às 17 horas, horário de Bruxelas, 13 horas em Brasília. A aprovação provisória foi dada pelos embaixadores dos 27 países da União Europeia,
reunidos em Bruxelas. O Conselho Europeu ainda delibera sobre o tema nesta sexta-feira. Caso o texto receba aval definitivo, será encaminhado ao Parlamento Europeu. Se você for aprovado nessa instância, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverá viajar ao Paraguai para assinar formalmente o documento com os países do Mercosul na segunda-feira. O Paraguai assumiu a presidência rotativa do Bloco do Sul-Americano no último dia 20 de dezembro de 25, sucedendo o Brasil. O texto aprovado inclui salvaguardas adicionais para o mercado agrícola europeu caso haja aumento excessivo nas importações de produtos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O tratado prevê mecanismo de proteção. As garantias foram inseridas após forte resistência de países como França e Irlanda, que expressaram preocupação com o impacto no setor agropecuário doméstico. Na quinta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron reafirmou que a França votaria contra o acordo, argumentando que os benefícios seriam limitados para o crescimento francês e europeu e que o tratado exporia setores agrícolas importantes. A Irlanda também manifestou oposição. O vice-primeiro-ministro Simon afirmou que as medidas compensatórias oferecidas pela Comissão Europeia não são suficientes para satisfazer a população irlandesa. A Itália, que havia bloqueado a assinatura em dezembro de 25, reviu sua posição após negociações de cláusulas que limitam importações em setores sensíveis. Com 59 milhões de habitantes, o país é considerado decisivo para alcançar o quórum necessário, apoio de ao menos 15 dos 27 países, representando o mínimo 65% da população europeia. A tratativa entre os blocos remontam a junho de 99, quando foi realizada a primeira cúpula de chefes de Estado e de governo da América Latina, do Caribe e da União Europeia, do Rio de Janeiro, segundo o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. O evento marcou o início de esforços para o Tratado Bilateral de Cooperação Econômica entre Mercosul e União Europeia. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.